dia, vou apresentar para vocês o nosso trabalho, que é da Universidade Federal Rural do Semiárido, Centro Multidisciplinar de Caraúbas, Departamento de Linguagens e Ciências Humanas, que é da disciplina Introdução aos Estudos Linguísticos 2, com o docente, que é o professor mestre Fernando da Silva Cordeiro, e as discentes, que é composta por Giovana Gomes, Magna Monalisa e Maria de Jesus. Um trabalho que foi a produção de um material didático, vou apresentar para vocês o nosso tema. O que é pragmática, que ficou responsável pela aluna Magna Monalisa. Por que estudar a pragmática, que é responsável pela aluna Maria de Jesus, e qual a importância da pragmática para a análise linguística, responsável pela aluna Giovana Leite. O que é pragmática? Pragmática é o ramo da linguística que analisa o uso concreto da linguagem pelos falantes da língua em seus variados contextos. A pragmática, ela extrapola a significação dadas às palavras pela semântica e pela síntese. Então, com isso, a observação com um contexto extralinguístico em que estão escritos, ou seja, com isso, ocupa-se da observação dos atos de fala e suas implicações, sejam elas culturais e sociais. Segundo a pragmática, o sentido de tudo está na utilidade, ou seja, no efeito prático que os atos de fala podem gerar. Então, para ela, o que realmente importa é a comunicação e o funcionamento da linguagem entre os usuários, concentrando-se nos processos de inferência pelos quais compreendemos o que está implícito. A origem da pragmática, ela começou a ser empregada em 1938, a partir dos estudos de Charles Morris, que era considerado o entendimento da linguagem no uso cotidiano. Um dos alunos de Charles Morris, mais conhecido por Rudolf Carnap, posteriormente ele definia a pragmática como uma relação entre a linguagem e seus falantes. Então, com o passar do tempo, onde a pragmática ela foi evoluindo, foi adotada uma concepção cada vez mais prática e mais concreta, onde analisava o significado linguístico, seja ele mediante a interação estabelecida entre quem fala e quem ouve. Houve também fatores socioculturais, contexto da comunicação, objetivos e também consequências da comunicação e entre outros. Para entendermos melhor a pragmática, vou citar um exemplo para vocês. Falante 1. Nossa, as janelas estão todas abertas. Como está frio aqui. Falante 2. Só um momento, irei fechá-las. Embora o falante 1 ele tenha falado que as janelas fossem fechadas, o falante 2 ele já inferiu, ou seja, através da análise do que foi dito por seu interlocutor, que para eliminar o frio, então deveria fechar as janelas. Então, a intenção explícita no discurso do falante 1. Outro exemplo, falante 1. O ambiente ficou muito escuro depois que as persianas foram fechadas. Falante 2. Vou abri-las novamente. Então, como se pode ver no exemplo, mesmo que o falante 1 ele não tenha expressado formalmente que gostaria que as persianas fossem abertas, o falante 2 ele já o inferiu, ou seja, que com o contexto comunicacional, que para eliminar a escuridão no ambiente, as persianas deveriam ser abertas. Quem quer se aprofundar um pouco mais no assunto pragmática, aí são as dicas de 6 livros para quem quer se aprofundar um pouquinho mais. Preconceito Linguístico, o que é e como se faz, de Marcos Bagno. Introdução à Linguística, com os objetivos teóricos, de José Luiz Fiorin. Elementos de análise do discurso. Introdução à Linguística, Domínios e Fronteiras. O texto e a construção dos sentidos, por uma linguística aplicada indisciplinar. Aí é para quem quer se aprofundar um pouquinho mais na pragmática. Meu nome é Maria de Jesus e o meu assunto abordado é por que estudar a pragmática? Seu estudo é necessário,
pois há palavras e frases cuja interpretação só pode ocorrer em situação concreta de fala. Analisa, sim, a relação entre o sentido do enunciado, os interlocutores, bem como no contexto discursivo, o contextual situacional, o contexto social e a intenção dos interlocutores na transmissão da mensagem. Seu estudo é essencial para a compreensão de uma mensagem transmitida e determinante para a interpretação da mesma. Portanto, leva em conta a comunicação e o funcionamento da linguagem. A compreensão da mensagem entre os interlocutores depende, sobretudo, das condições do domínio da linguagem do interlocutor e do conjunto de conhecimentos linguísticos e extralinguísticos, como está no exemplo abaixo. Seu estudo analisa a compreensão do uso concreto da língua. E são esses conhecimentos que permitem a adaptação daquilo que pode ser dito, a depender da situação. Podemos dizer que o estudo da pragmática é essencial aos objetivos da comunicação. Em outras palavras, analisa a interação linguística de quem fala e quem ouve. Já como foi exposto anteriormente e explicado o que é pragmática e por que estudar pragmática, trago agora qual a importância da pragmática para a análise linguística. Já de início vou retratar o que seria uma análise linguística. Essa análise é a prática de decomposição de uma determinada língua com o objetivo de compreender seus traços distintivos e significativos e seu funcionamento. A principal característica dessa análise seria a aquisição da estrutura formal de prestígio social, que já acaba buscando uma maior aproximação em relação à linguagem coloquial, em que essa linguagem coloquial é uma linguagem mais informal, mais popular, que é utilizada no cotidiano. A importância da pragmática. Essa importância ela é dada a partir da análise que tem interesse de analisar a linguagem, que considera a influência do contexto comunicacional, no qual seria uma interação comunicativa, tendo diferentes papéis sociais, tempo e formalidade. Esse contexto comunicacional pode ser dado como exemplo aqui na charge que tem logo abaixo, em que o primeiro falante apresenta aqui: proponho parênteses neste parágrafo, e o segundo falante remete de primeiro ou segundo grau. Neste cenário, podemos entender que ele se trata de uma situação política, mas a forma que a palavra é empregada de parênteses expressa pelo falante 1 pode remeter a dois sentidos, sendo que o contexto comunicacional é definido em razões de duas variáveis no momento da atividade e do padrão discursivo. Retomando a pergunta inicial apresentada com a importância da pragmática para a análise linguística, que tendo como importância o estudo da pragmática para a análise é fazer exatamente uma análise de discurso na aplicação de relação social e de linguagem, que também assim passa a extrapolar uma visão mais de semântica e de sintaxe, em que o estudo da pragmática passou a englobar o estudo da linguagem comum, enquanto a semântica e a sintaxe constituem em construção teórica, em que semântica é a parte da linguística que se dedica ao estudo do significado das palavras e de interpretação das frases, dos enunciados. E a sintaxe passa a ser parte da gramática que se trata das funções das palavras nas frases e das relações estabelecidas sobre elas. Desde já encerro a apresentação em meu nome e em nome do grupo e agradeço pela oportunidade de expressar conhecimento sobre a pragmática.